Fique por dentro. Entrevista. E o tema de hoje, Teologia do Afeto. Eu Fico por Dentro, conversa com Daniel Coelho, ele que é pastor e idealizador do encontro Proposições. Seja muito bem-vindo, Daniel, ao Fico por Dentro RTM Brasil, um prazer recebê-lo. Bom dia a todos. Prazer é meu poder estar conversando com vocês aqui sobre algo que está no nosso coração e poder repartir com vocês rapidinho aquilo que Deus tem entregue para a gente. Vamos lá, a gente quer muito conhecer, né? Então eu queria que você já começasse contando pra gente o que inspirou aí na criação do Proposições e como a teologia do afeto, ela se conecta, né, com essa proposta. Sim, vamos lá. Proposições é um programa, né, um podcast, e nasceu dessa ideia de poder propor algo, né? Não só nessa angústia que muitos têm de ter uma defesa absoluta das suas certezas, né? Mas também de poder, com um pouco mais de humildade, poder dizer, ó, é isso que eu estou propondo, é isso que eu estou entendendo. Se isso alcançar o seu coração, faz sentido para mim, espero que faça para o seu, né? Sem esse afã de ter a certeza, não a certeza, né? Mas sim esse afã de ser o único que fez a leitura certa, né? Então, nasceu desse coração. E o tema, né, da teologia do afeto, ele nasce a partir dessa percepção de quem está lendo e avançando na leitura bíblica e desse anseio que a Bíblia apresenta em se revelar um Deus que desde sempre tem proposto a se encontrar com o ser humano e que fez, a partir de Cristo, essa caminhada de encontro e depois ainda no Espírito se faz morada, né? Então, a partir de algum momento, eu tive a experiência de poder viver muito dentro de seminários e dentro dos seminários as possibilidades da reflexão se tornam maiores, né? Então, eu estudei no seminário e morei integral por 4 anos e logo após acabei sendo convidado para trabalhar em outro seminário, onde fiquei mais 5 anos, estou até hoje, mas fiquei trabalhando e morando 5 anos, né? Então, eu falo brincando que eu morei sempre 9 anos em seminário. E morando em seminário, você consegue dialogar muito bem com aqueles meninos e meninas que se destacavam em suas igrejas e entendiam que tinham uma vocação e vinham por esse ambiente de reflexão, mas era muito notório assim que a maioria deles se desconectava muito com a igreja local, porque ficava muito longe, e tendo se deslocado das suas relações primárias, começavam a viver um ambiente mais solitário e fazer uma busca, né, pelo conhecimento a partir de uma vida angustiada, solitária, né? Então, o reflexo de tudo isso acaba sendo uma leitura deslocada do contexto bíblico e que às vezes tem a tendência de analisar a fé cristã como se Deus fosse um objeto de estudo e não um objeto relacional. Então, estou tentando te explicar. Se a pessoa que foi ao estudo se dedicar para viver o ministério e ter a oportunidade de ficar 3 ou 4 anos estudando, depois desse tempo ele se desloca das suas relações e ele começa a viver a partir das suas reflexões pessoais e a partir da sua solidão, ele acaba projetando na sua leitura a mesma coisa. E o Deus que era o Deus do encontro, desde o Éden, se torna o Deus do objeto de estudo. Então, nasce nesse sentido, assim, nasce desse anseio de trazer a pauta um Deus que quer ser conhecido e não entendido apenas. Ele se deu a conhecer, é um projeto relacional, tanto com Éden, mas mais ainda a partir de Jesus, né?
Então, é assim que nasce esse projeto, tem esse objetivo de fazer com que as pessoas possam pensar a reflexão teológica a partir de um Deus afetuoso, de um Deus que visitou em carne a humanidade, de um Deus que permitiu ser tocado, de um Deus que tocou, de um Deus que abraçou, de um Deus que se permitiu ser tocado, inclusive em suas feridas, e a partir dessa reflexão, analisando teologicamente os afetos, sermos seres mais afetuosos, seres que são conhecidos pelo seu amor e não apenas pela sua capacidade de reflexão, né? Jesus falou que os discípulos, né, João escreveu, né, na boca de Jesus, os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor e não apenas porque conseguiram entender a divindade ou podem falar sobre Deus. Então, a minha crise não está na capacidade que homens e mulheres têm de falar sobre Deus, mas sim na ideia de conversar com Deus. Né? Falar sobre Deus, qualquer pessoa pode falar. Paulo, inclusive, diz que alguns fazem de si seus próprios deuses, né? E criam deuses nos seus próprios ventres. Mas relacionar com Deus, falar com Deus, ouvir a Deus, entender os projetos de Deus, orar como Jesus, dizendo faça-se a tua vontade, tá? Para fazer a vontade de Deus, precisa conhecer o coração de Deus e não só os atributos de Deus. Está dando para entender? Então é mais ou menos nessa esfera de uma teologia que nos devolva a oração ao princípio relacional que existe no Éden, mas se manifesta também no resgate em Jesus. Não sei se é muita coisa, mas eu fiquei falando aqui, eu vou falando. Estou esperando vocês me cortarem. Perfeito, pode ficar à vontade. Sim, entendemos. Agora, Daniel, quais são os principais desafios que você enfrenta ao trazer essa dimensão afetiva para a teologia, especialmente em um contexto tão racionalizado como o atual? Sim. O desafio, os desafios, né, começam justamente no lugar onde essa reflexão começa, né, que é nas instituições teológicas, né. Então, o ambiente ficou muito reservado a uma forma de pensar apenas. Então, você tem na sua instituição de ensino, talvez não todas, mas pelo menos por onde eu passei, um grande distanciamento entre o mestre e o aluno, né? Então, em toda a narrativa bíblica, começando no Antigo Testamento, a escola dos profetas, você vai lembrar aí alguns homens que viveram, né, com o outro mestre, né? Então, a perspectiva bíblica tem o ensino como um projeto de vida relacional. Então, é o Elias, o Eliseu, é o Josué e o Moisés. Poucas pessoas percebem que, em alguns momentos cruciais da vida de Moisés, quem está com ele é o Josué, e depois, obviamente, Josué acaba assumindo esse ministério. Foram pelo menos 40 anos andando perto, né? O próprio Elias e o Eliseu. E quando as escolas de rabinos eles vão manter essa ideia, Paulo aprende aos pés de Gamaliel, as escrituras dizem, né? Os discípulos lá no Sermão do Monte, no Mateus capítulo 5, é uma das expressões que eu mais me apego ali, é que quando Jesus foi começar a falar, a Bíblia diz, e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a dizer. Então, para mim, o grande desafio é a gente repensar o modelo que se ensina, né? Tanto nas instituições de ensino, no sentido nos seminários, onde o mestre se tornou um professor que transfere um conteúdo sem nenhum compromisso de coração e vida. Então, entre aspas, tanto faz, tanto fez as circunstâncias em que o aluno está e as circunstâncias em que o mestre está. Então, me parece que o compromisso está mais num conteúdo programático a ser
cumprido do que num coração a ser entregue. Então, o fato de conhecer o irmão, caminhar com o irmão, isso não é invenção minha nem de ninguém. Isso é uma perspectiva bíblica. Então, Jesus caminhou. Quando Pedro ouviu de Jesus, me segue, a Bíblia diz que ele, tendo deixado as suas coisas, pelo menos naquele momento, ele foi andar com Jesus. Ele foi caminhar com Jesus. E a palavra discípulo, ou discipulado ali, tanto no grego quanto no hebraico, ele tem a ideia daquele que segue. Na verdade, alguns vão defender a ideia de que é aquele que pega no seu rosto a poeira que o outro deixou. Então, é aquele que literalmente está atrás, está perto. Então, os discípulos, quando vão ouvir Jesus, eles se aproximam de Jesus. Então, presta atenção, eles não se aproximam do ensino de Jesus. Eles se aproximam de Jesus. E tendo se Exato. aproximado de Jesus, agora eles podem ouvir Jesus. Então, o desafio é permitir-se ser aproximado como mestre, e o desafio é encontrar alunos que queiram se tornar discípulos, né? Como as escrituras do Novo e do Velho Testamento afirmam. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o impacto, né, da teologia do afeto nas comunidades de fé. Como que ela muda, como que ela muda, né, a prática religiosa no dia a dia ali dos cristãos, né? Você estava falando de mestres, mas a gente percebe que tem algumas comunidades também que o pastor se torna muito distante das suas ovelhas Sim, mesmo ali, né? Igrejas claro. grandes, não tem muito contato. O que muda aí com a teologia do afeto nessas comunidades? Sim. O irmão que aprendeu a pensar a teologia sozinho, ele vai ter uma tendência a ensinar sozinho. Então, por isso que eu falei que a raiz está lá na origem. Então, se ele aprendeu a partir de alguém que senta a determinada distância, a tendência vai ser que ele, quando chegar o seu momento, ele ensine a distância também. Isso não tem a ver com o tamanho de igreja, né? Então, claro, nas igrejas que são maiores isso vai ser mais difícil, mas há muitas pessoas que congregam em igrejas bem pequenas e que não têm acesso. Então, para mim, assim, é um resgate de uma leitura afetuosa. Então, quando você lê, por exemplo, as cartas, a primeira coisa, a gente chama as cartas de epístolas, né? Epístolas é uma palavra que nos distancia do conceito carta, né? Então, Paulo, ele vai escrever carta aos seus irmãos, porque estava distante, nesse desejo de comunicar. Então, você vai lendo Paulo, que para nós é o maior escritor aí do Novo Testamento, e é aquele cujo os reformadores tiveram suas vidas transformadas a partir das cartas de Paulo. Então, quando você lê o Paulo e você tira o Paulo da sua situação e você pega a teologia de Paulo e tira a teologia do lugar onde ela foi criada, você fica com essa questão meio esquizofrênica. Então, Paulo não escreveu um tratado aos romanos. Paulo escreveu uma carta aos seus irmãos que vivem em Romanos, com o desejo de encontrar o coração desses irmãos e, a partir de um encontro, poder ensinar, demonstrar, orientar. Tanto que a carta que Paulo escreve aos Romanos é a carta onde Agostinho leu e foi impactado, é a carta onde Lutero leu e foi impactado, mas quase ninguém chega no último capítulo e percebe que a carta termina com uma série de nomes. Se eu não me engano, são pelo menos 37 pessoas que Paulo cita o nome dessas pessoas. Então, a teologia de Paulo não é uma teologia que foi feita a partir da mente de Paulo. A teologia foi feita a partir de uma comunidade e entregue numa perspectiva de carta com uma possibilidade de encontro. Quando a gente vem para a congregação local e prega o Paulo fora do lugar, fora do cenário onde Paulo criou esse ambiente, a gente cria esse distanciamento. Então, vocês devem lembrar quantas vezes Paulo diz assim, eu tenho saudades de vocês. Paulo vai dizer que a forma de cumprimentar alguém é através de um ósculo santo. Então, é todo afetuoso. Paulo vai dizer a Timóteo, o Timóteo vem depressa, se possível antes do inverno. Então,
todas as escrituras de Paulo têm sobre a plataforma o encontro, o afeto, o nome. Então tem pastor que congrega na igreja lá de 30, 40 irmãos e não sabe o nome dos irmãos. É O Paulo verdade. dava conta de Verdade. saber escrever. Então Paulo vai escrever para Timóteo e falar assim: eu conheço a tua mãe, eu conheço a tua avó. Então é uma perspectiva relacional, afetuosa. Desculpa aí. Eu vou falando aqui, vou me empolgando. Imagina, nós estamos encaminhando aqui já para o final, mas antes vamos divulgar sobre o encontro Preposições, né, que será Sim, feito no dia 22 de fevereiro, é isso? Fala pra gente sim. aonde, o horário e principalmente sobre os participantes do encontro. Tá, vamos lá. A gente vai reunir aqui em Santo André, que é onde eu moro, né? Fizemos uma parceria com uma igreja amiga. A nossa congregação, nesse momento, está passando por uma reforma no espaço. Então, a gente vai fazer na igreja Dínamos, em Santo André, a partir das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. Então, serão literalmente 12 horas ali conversando sobre esse tema, o formato de mesa. Então, a gente organizou tudo isso para que tivesse, de fato, uma perspectiva de afeto, não só na fala, mas em tudo que a gente vai fazer, com café, almoço, café da tarde incluso, e os participantes que vão ali dirigir essas plenárias, o pastor Paulo Borges Júnior, que é de Goiânia, o pastor Daniel Júnior, que é aqui em Santo André, mas está em São Paulo, o pastor Ricardo Bitum, grande amigo também, mora aqui em São Paulo, o pastor Rodrigo Soeiro, também aqui de Santo André, o pastor Samuel Murad, conhecido mais por ser músico, né, mas é um grande pastor, um grande amigo, o pastor Carlos Reis, que pastoreia aqui em Guarulhos, também um mentor da nossa casa aqui, e a representante feminina, a Carol Bazo, que mora aqui no interior de São Paulo, uma pessoa que tem produzido muita teologia, uma pessoa que conhece muito sobre a história da igreja. Então vai ser um encontro recheado de amigos, né? Recheado de encontros e para que as pessoas se encontrem também. Então a gente vai sentar em mesa, não vai sentar um atrás do outro, né? Então o tempo todo junto, comendo e partilhando e conversando sobre isso. Para a Gláucia, que está participando com a gente, ela falou: bom dia, sobre esse tema, ter acesso ao pastor, se relacionar com ele, sua família, é algo muito poderoso, é sentir-se amado, é poder corresponder esse amor ao nosso líder, respeitando sempre os limites aí de cada um. Um abraço para todos, valeu, obrigado Gláucia por sua participação. E eu queria que você falasse então, para participar desse evento, aonde que a pessoa pode fazer a inscrição, e se vai ter também uma transmissão online para quem está acompanhando a gente fora aqui de São Paulo, em outros estados e países, Sim. como é que a pessoa faz para participar? Tá, para participar, a gente está usando a plataforma do e-inscrição. Então você entra lá no einscrição.com/encontro, então deve dar lá já direto nesse site. E nós não iremos transmitir, né? Muita gente já perguntou e ficou chateada por isso, mas justamente porque, como o evento vai ser muito dinâmico entre o que se ouve lá, a conversa aqui, a pessoa na transmissão ficaria assim, bem deslocada, né? O que a gente vai fazer vai gravar todo o conteúdo e vai disponibilizando ao longo das semanas aí através do Proposições mesmo lá no YouTube. Então, infelizmente, a gente não conseguiu transmitir, mas foi justamente porque a gente quer ser fiel à proposta toda do evento, que é o encontro, que é a mesa, que é o almoço, que é a conversa, que é a oração e principalmente que é o toque, né? Então, peço perdão aos irmãos que estão distantes, mas dessa vez é necessário o deslocamento mesmo. A tecnologia não chegou nesse ponto ainda, né? De conseguir abraçar virtualmente, né? E Não, que bom, né? Que não, bom que não chegue não. mesmo. Amém. Daniel, ficaríamos horas aqui falando sobre esse tema que é tão importante, mas nosso programa está chegando ao final. Antes, gostaríamos de abrir espaço para você divulgar as redes de contato. Sim, as minhas redes são todas o meu nome. Tive sorte de começar antes, então Daniel Coelho. Daniel Coelho, literalmente, sem ponto, sem underline, então, tanto lá no YouTube quanto no Instagram. Você pode conversar com a gente, mandar sua mensagem e talvez fazer sua pergunta. Vai ser um privilégio aí caminhar e conhecer você.
E o tema de hoje, Teologia do Afeto, falamos com Daniel Coelho, ele é pastor e idealizador do Encontro Proposições. Foi um prazer falar com você, Daniel, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, gente. Até. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Fique por Dentro vai ficando por aqui. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Curta e compartilhe essa entrevista que, por sinal, foi ótima. Até a próxima. Até mais.